Você já se perguntou por que, às vezes, coisas terrivelmente ruins acontecem com pessoas boas? Porque a dor e o sofrimento parecem visitar justamente aqueles que se esforçam para viver uma vida reta. Hoje, mergulharemos fundo nesse mistério através da história de Jó, um homem que personificou a fé, a profundidade da desesperação e a busca incessante por justiça. E se eu lhe dissesse que essa narrativa milenar guarda respostas surpreendentes para os desafios da nossa vida moderna? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Escrituras Bíblicas Reveladas. Preparamos um conteúdo que tocará sua alma e, quem sabe, transformará sua perspectiva sobre as provações, a fé e a soberana justiça de Deus. Não perca um só instante desta jornada reveladora. Na terra de Uz havia um homem cujo nome era Jó. Um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Assim, o livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, nos apresenta este servo do Altíssimo. Sua riqueza era vasta, 7 filhos e 3 filhas compunham sua amada família. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma multidão de servos. Era considerado de fato o maior de todos os homens do Oriente. Os filhos de Jó costumavam celebrar banquetes, cada um em sua casa no seu dia, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia: Jó, porventura, pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus nos seus corações. Assim o fazia Jó continuamente, como um pai zeloso e um adorador fiel. Mas a história de Jó não se desenrola apenas na terra. Nos céus, um diálogo extraordinário estava para acontecer. Num dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás, conforme Jó, capítulo 1, versículo 7. "Donde vens?" Satanás respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." Então o Senhor, com um tom que podemos imaginar ser de santo orgulho por seu servo, disse a Satanás: "Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Jó, capítulo 1, versículo 8. Aqui, Deus mesmo testifica da integridade de Jó. Satanás, o acusador, cínico em sua essência, retrucou com uma pergunta carregada de desdém. "Porventura teme Jó a Deus debalde? Não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra." Jó, capítulo 1, versículos 9 e 10. A insinuação era clara. Jó só servia a Deus por causa das bênçãos recebidas. O desafio estava lançado. Satanás argumentou que se Deus tocasse em tudo o que Jó possuía, ele certamente blasfemaria contra o Senhor em sua própria face. E o Senhor disse a Satanás, como lemos em Jó, capítulo 1, versículo 12: "Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão." Com essa permissão divina, mas com limites claros, Satanás retirou-se da presença do Senhor, pronto para desferir seu ataque. O que se segue é uma avalanche de tragédias, um dia de perdas inimagináveis. Enquanto os filhos e filhas de Jó celebravam na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou esbaforido a Jó, trazendo a primeira notícia devastadora. Os sabeus atacaram, levaram os bois e as jumentas e mataram os servos à espada. Só ele escapara para contar. Ainda falava este, quando chegou o outro, anunciando que fogo de Deus caíra do céu e queimara as ovelhas e os pastores. Só ele escapara. E enquanto este ainda relatava o desastre, um terceiro mensageiro irrompeu,
dizendo que os caldeus, divididos em 3 bandos, investiram contra os camelos, levaram-nos e mataram os servos. Só ele sobrevivera. A dor se acumulava, golpe sobre golpe. E como se não bastasse a perda de seus bens e de seus fiéis servos, enquanto o último mensageiro ainda tentava encontrar palavras, chegou mais um, portador da notícia mais dilacerante de todas. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. E eis que sobreveio um grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens. E morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Jó, capítulo 1, versículos 18 e 19. Diante da notícia da perda de todos os seus filhos e de todos os seus bens, num único e avassalador dia, qual seria a reação de um homem? Jó, em sua dor excruciante, levantou-se, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. Suas palavras registradas em Jó, capítulo 1, versículos 21, ecoam com uma submissão que desafia a compreensão humana. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em meio a perdas tão devastadoras, de onde podemos encontrar forças para adorar, como Jó fez? O drama celestial, porém, continuava. Novamente, os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, e Satanás entre eles. Deus inquiriu Satanás sobre Jó. Observaste o meu servo Jó? Ele ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Jó, capítulo 2, versículo 3. A integridade de Jó permanecia inabalável, um testemunho vivo contra as acusações do adversário. Mas Satanás, persistente em sua malícia, não se deu por vencido. Ele respondeu ao Senhor, conforme Jó, capítulo 2, versículos 4 e 5, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O desafio agora era mais íntimo, mais doloroso, a própria saúde física de Jó. E o Senhor permitiu, mais uma vez com limites. Eis que ele está na tua mão poupa, porém a sua vida. Jó, capítulo 2, versículo 6. Satanás, então, saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Imagine a agonia, seu corpo, antes robusto, agora coberto de chagas purulentas, uma dor incessante, uma coceira insuportável. Jó tomou um caco de telha para com ele se raspar e assentou-se no meio da cinza, símbolo de profundo luto e humilhação. Foi então que sua própria esposa, vendo seu sofrimento extremo e sua aparente teimosia em manter a fé, disse-lhe palavras cortantes, registradas em Jó, capítulo 2, versículo 9. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Que tentação sutil vinda de alguém tão próximo. Abandonar tudo, entregar-se ao desespero final. Você já se sentiu impelido a desistir da fé em momentos de dor excruciante? Mas Jó, mesmo em sua agonia física e emocional, repreendeu-a com firmeza e sabedoria. Como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E o texto sagrado conclui, em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó, capítulo 2, versículo 10. Sua fé, embora provada ao limite, ainda resistia. A notícia da calamidade de Jó chegou aos ouvidos de seus 3 amigos Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. Combinaram de ir juntos para se condoer dele e consolá-lo. Quando o viram de longe, mal puderam reconhecê-lo, tão desfigurado estava pela doença e pelo sofrimento. Levantaram a voz e choraram, e cada um rasgou o seu manto, e lançaram pó sobre as suas cabeças para o céu.
Então assentaram-se com ele na terra por 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia palavra alguma, porque viam que a sua dor era muito grande. Um silêncio pesado, respeitoso, compartilhado. Qual o valor de uma presença silenciosa e solidária quando as palavras parecem insuficientes para expressar ou consolar uma dor tão profunda? Após esses 7 dias de mudez e angústia contida, Jó finalmente abriu a sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, não a Deus, mas ao dia em que veio ao mundo. Seu lamento, registrado poeticamente no capítulo 3 de Jó, é um grito da alma ferida, um desabafo da mais profunda desesperança. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Jó capítulo 3, versículo 3. Ele desejou que aquele dia se convertesse em trevas, que Deus não atentasse para ele, nem a luz resplandecesse sobre ele. Questionou por que não morreu ao nascer, porque houve joelhos que o recebessem e peitos que o amamentassem. Porque agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria para mim descanso. Jó, capítulo 3, versículo 13. Jó perguntou, em sua amargura, por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de alma, que esperam a morte, e ela não vem e cavam em procura dela, mais do que de tesouros ocultos? Jó capítulo 3, versículos 20 e 21. Sua dor era um abismo, e suas palavras um eco lancinante de um coração que já não via sentido na existência. O palco estava montado para um intenso debate sobre a natureza do sofrimento, a justiça de Deus e os limites da compreensão humana. Um debate que se estenderia por muitos capítulos, revelando anseios profundos e, quem sabe, o segredo que todo crente precisa conhecer. O lamento angustiado de Jó rompeu o silêncio de 7 dias, expondo uma alma esmagada pelo sofrimento e pela incompreensão. Seus amigos, que até então haviam permanecido em respeitosa mudez, agora se preparam para oferecer suas palavras, suas teorias, suas tentativas de consolo e explicação. O primeiro a falar foi Elifaz, o temanita, o mais velho e talvez o mais ponderado deles. Com uma mistura de compaixão e repreensão velada, Elifaz iniciou seu discurso como lemos em Jó, capítulo 4. Ele lembrou a Jó como ele mesmo no passado havia fortalecido mãos fracas e firmado joelhos vacilantes. Mas agora que o mal te atingiu, tu te abates e, tocando-te a ti, te perturbas. Jó, capítulo 4, versículo 5. Elifaz então apresentou sua tese central: o sofrimento não atinge o inocente. Lembra-te agora disto: qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Era a voz da teologia da retribuição, tão comum e, por vezes, tão cruel. Elifaz ainda relatou uma experiência noturna, uma visão misteriosa que lhe ensinara sobre a pureza de Deus e a inerente imperfeição do homem. Concluiu aconselhando Jó a buscar a Deus, a não desprezar a correção do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas também cura. Você já recebeu conselhos que, embora bem-intencionados, pareciam minimizar sua dor ou aplicar uma lógica simplista à complexa ação de Deus em sua vida? Jó, ouvindo as palavras de Elifaz, respondeu com o coração transbordando de amargura. Seu sofrimento era tão pesado, disse ele, que superava a areia dos mares. Justificou seus lamentos, pois as flechas do Todo-Poderoso estavam cravadas nele e seu espírito sorvia o veneno delas. Jó, capítulo 6. Ele clamou por compaixão de seus amigos, comparando-os a ribeiros que secam no verão, decepcionando o viajante sedento. Porque agora me sois semelhantes, vedes o meu terror e temeis. Jó, capítulo 6, versículo 21. Jó reafirmou sua integridade, desafiando-os a encontrar nele alguma iniquidade.
Sua queixa não era contra os homens, mas contra a aparente hostilidade de Deus. Porventura não tem o homem duro serviço sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Jó, capítulo 7, versículo 1. Ele descreveu suas noites insones, seus dias de aflição, e questionou por que Deus o havia posto como alvo de suas setas. Então foi a vez de Bildade, o suíta, tomar a palavra, conforme Jó, capítulo 8. Seu discurso foi mais direto, mais ríspido. Ele questionou se Deus perverteria o direito ou se o Todo-Poderoso perverteria a justiça. Insinuou que os filhos de Jó haviam pecado e, por isso, Deus os entregara ao poder da sua transgressão. Aconselhou Jó a buscar a Deus diligentemente e a ser puro e reto, pois assim Deus o restauraria e o abençoaria ainda mais do que antes. Bildade apelou à sabedoria dos antigos, às tradições que confirmavam que o ímpio não prospera. A resposta de Jó a Bildade, nos capítulos 9 e 10, revela um homem lutando com a vasta e, por vezes, assustadora soberania de Deus. Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Jó, capítulo 9, versículo 2. Ele reconheceu o poder insondável de Deus, que remove montanhas, abala a terra, comanda o sol e as estrelas. Mas essa mesma grandeza tornava impossível qualquer tentativa de litigar com ele. Se eu quisesse contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderia responder. Jó expressou seu profundo desespero. Se Deus é tão poderoso e sábio, por que ele, um homem íntegro, sofria tanto? Sentia-se esmagado, sem esperança de vindicação. Ainda que eu fosse justo, não responderia antes ao meu juiz, pediria misericórdia. Jó, capítulo 9, versículo 15. Ele chegou a questionar o propósito de sua própria criação, sentindo que Deus o caçava como um leão feroz. Por fim, Zofar, o Namatita, proferiu o discurso mais severo e acusatório, como registrado em Jó, capítulo 11. Ele repreendeu Jó por suas muitas palavras, acusando-o de zombaria e arrogância. Afirmou que se Deus falasse, revelaria que Jó merecia um castigo ainda maior do que o que estava sofrendo. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria que poderás tu fazer, mais profunda é ela do que o inferno que poderás tu saber? Jó capítulo 11, versículos 7 e 8. Zofar conclamou Jó a afastar a iniquidade e a se arrepender, prometendo-lhe restauração e segurança. Jó, em sua réplica nos capítulos 12 a 14, não poupou ironia para com a suposta sabedoria de seus amigos. Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Jó, capítulo 12, versículo 2. Ele afirmou que também possuía entendimento e não era inferior a eles. Defendeu veementemente sua integridade e acusou seus amigos de serem médicos que não valem nada, forjadores de mentiras. Em tempos de profunda angústia e confusão, como podemos discernir entre o verdadeiro consolo e as acusações disfarçadas de sabedoria? O desejo mais profundo de Jó era ter uma audiência com o próprio Deus, argumentar sua causa diretamente com o Todo-Poderoso. Ele ansiava por um mediador, alguém que pudesse colocar a mão sobre ambos. Sua fé, embora abalada, agarrava-se a uma esperança quase imperceptível. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó capítulo 19, versículos 25 e 26. Que vislumbre de esperança em meio a tanto desespero. Esta busca por Deus, este anseio por compreensão, o levaria a descobertas que transcendiam a lógica de seus amigos e o sofrimento presente. Os ciclos de discursos entre Jó e seus amigos se estenderam, carregados de angústia, acusações e uma busca desesperada por sentido. Jó,
Esmagado pela dor e pela incompreensão, manteve-se firme em sua integridade, recusando-se a confessar pecados que não cometera apenas para satisfazer a teologia simplista de seus consoladores. Ele ansiava por uma audiência com o próprio Deus, por um vislumbre de justiça, por uma resposta que aplacasse a tempestade em sua alma. Ah! Quem me dera que eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó, capítulo 23, versículo 3. E então, quando os argumentos humanos se esgotaram, quando o silêncio da dor parecia ser a única resposta, o Senhor finalmente interveio. De um redemoinho, a voz do Deus Todo-Poderoso ecoou, não para responder às perguntas de Jó sobre o porquê de seu sofrimento, mas para confrontá-lo com a vastidão de sua própria sabedoria e poder. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Jó, capítulo 38, versículos 2 e 3. Deus não explicou a Jó a aposta celestial com Satanás. Em vez disso, ele desdobrou diante de seu servo um panorama majestoso da criação. Onde estava Jó quando Deus lançava os fundamentos da terra, quando determinava suas medidas, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Poderia Jó comandar a manhã, ou conhecer as profundezas do mar, ou guiar as constelações em seu curso? Quando Deus parece silencioso em sua provação, a contemplação da sua obra e soberania pode restaurar sua perspectiva. O Senhor descreveu a maravilha de sua criação, desde os fenômenos da natureza até a complexidade dos animais selvagens, como o behemote e o temível Leviatã, criaturas que o homem não poderia dominar. Com cada pergunta retórica, a pequenez de Jó e a limitação de seu entendimento se tornavam mais evidentes, não para humilhá-lo com desprezo, mas para elevá-lo a uma nova compreensão da grandeza divina. O pastor Augustus Nicodemos frequentemente ressalta que Deus não oferece a Jó respostas filosóficas para o sofrimento, mas oferece a si mesmo sua presença avassaladora, que é a única resposta satisfatória. Diante da manifestação da glória e da sabedoria incriada de Deus, Jó respondeu com humildade e quebrantamento, como lemos em Jó, capítulo 42, versículos 2 a 6. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Por isso falei do que não entendia coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó não obteve as respostas que inicialmente buscava, mas encontrou algo infinitamente maior, um encontro transformador com o próprio Deus. O que significa ver a Deus de uma nova maneira após uma profunda provação. No epílogo desta saga, Deus repreendeu severamente os amigos de Jó. Não tendes falado de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó, capítulo 42, versículo 7. Eles foram instruídos a oferecer sacrifícios, e Jó orou por eles, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou, em dobro, a tudo quanto Jó antes possuía. Novamente, lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas, e estas eram as mulheres mais formosas de toda a terra. Jó viveu ainda 140 anos depois de sua provação, e viu seus filhos, e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Morreu velho e farto de dias. A restauração de Jó não foi um pagamento por sua paciência, mas uma demonstração da soberana graça e bondade de Deus. Então, qual é o segredo de Jó que todo crente deveria saber? Talvez não seja uma fórmula para evitar o sofrimento, pois este livro não nos oferece isso.
O segredo reside, primeiramente, na compreensão de que há realidades espirituais e propósitos divinos que transcendem nossa capacidade de entendimento. Há uma batalha nos céus que, por vezes, tem reflexos dolorosos na terra, e nem sempre nos será revelado o porquê imediato. O segredo de Jó é que a fé verdadeira não se baseia na ausência de dor ou na prosperidade contínua, mas na confiança inabalável na pessoa e no caráter de Deus, mesmo quando seus caminhos são misteriosos. É saber que Ele é soberano, justo e bom, ainda que as aparências momentâneas nos confundam. O maior sofrimento de Jó não foi a perda de seus bens ou de sua saúde, mas o sentimento de abandono por Deus. Seu maior triunfo foi reencontrar a presença dele. O segredo é que, no final, o que realmente importa não são as respostas para todas as nossas perguntas, mas o relacionamento íntimo com o próprio Deus. É passar do ouvir falar para o ver a Deus com os olhos da fé. E para nós, crentes da nova aliança, este segredo se aprofunda na pessoa de Jesus Cristo, que sofreu inocentemente para nos trazer a reconciliação final e a esperança da glória eterna, onde toda lágrima será enxugada e toda justiça será plenamente manifesta. Amados, a história de Jó nos conclama a uma fé madura, que não se desfaz diante das tempestades, mas que se agarra à soberania e à bondade de Deus. Ela nos convida à vigilância espiritual, sabendo que nosso adversário anda ao nosso derredor, mas também à entrega confiante nas mãos daquele que tudo pode e que nos ama com amor eterno. Se você, ao ouvir esta mensagem, sente em seu coração o peso de suas próprias lutas, e a necessidade de um Salvador que compreenda sua dor e lhe ofereça esperança e redenção, convidamos você a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor. Ele é o justo que sofreu pelos injustos para nos levar a Deus. Entregue sua vida a Ele. Procure uma igreja que pregue a verdade do Evangelho, um lugar de comunhão e crescimento espiritual. Comece a trilhar uma jornada de fé ao lado de irmãos que podem te apoiar. Agradecemos por sua companhia nesta profunda reflexão sobre a vida de Jó. Se este conteúdo tocou seu coração e fortaleceu sua fé, por favor, inscreva-se no canal Escrituras Bíblicas Reveladas. Curta este vídeo e compartilhe esta mensagem de esperança e perseverança. Se você assistiu até aqui, comente. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Que o Deus de toda a consolação, que confortou Jó em sua aflição, seja com cada um de vocês, trazendo paz e força para suas vidas. Amém.